Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. TCU reafirma limite para aditivos em contratos de obras, leia o Acórdão 1753 de 2026. Em sessão plenária realizada no dia 1º de julho, o Tribunal de Contas da União apreciou consulta formulada pelo então Ministro de Estado dos Transportes acerca dos limites aplicáveis a aditivos em contratos de supervisão e gerenciamento de obras. A decisão, consolidada no Acórdão 1753 de 2026 plenário, traz relevantes esclarecimentos sobre a vigência do limite de 25% previsto na Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações e Contratos, e sua aplicação após a revogação da Lei 8.666 de 93. A dúvida submetida ao tribunal dizia respeito à validade do comando contido no subitem 9.1.3 do Acórdão 84 de 2020 plenário, que havia determinado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes a observância do limite de 25% para acréscimos contratuais. A questão era saber se essa determinação permaneceria válida diante da entrada em vigor da nova legislação, notadamente em razão do disposto no artigo 124, parágrafo 2º da Lei 14.133. A Audi Rodovia Aviação, unidade técnica do TCU responsável pela instrução do processo, defendeu interpretação mais flexível da matéria. Segundo essa linha de entendimento, a nova Lei de Licitações e Contratos não proibiria alterações contratuais que ultrapassassem os limites percentuais estabelecidos no artigo 125, permitindo acréscimos e supressões superiores a 25% do valor inicial atualizado do contrato, inclusive em alterações unilaterais qualitativas, desde que não houvesse transfiguração do objeto contratado e fosse mantido o desconto originalmente ofertado pelo contratado, conforme os artigos 126 e 128 da lei. A unidade técnica sustentou ainda que a nova lei não estabeleceria limite percentual máximo para acréscimos e supressões nos casos de alteração contratual por acordo entre as partes. O relator do processo, o ministro Augusto Nardes, discordou deste posicionamento. Para o ministro, a ausência de repetição literal de dispositivos da legislação anterior, como o parágrafo 2º do artigo 65 da revogada Lei 8.666, não autoriza concluir pela inexistência atual de limites para ampliações e supressões contratuais. O relator destacou que, no âmbito da administração pública, prevalece o princípio da legalidade estrita, segundo o qual a atuação do gestor público está condicionada aos limites expressamente previstos em lei. Nessa linha, defendeu não ser adequado interpretar dispositivos da Lei 14.133 à luz da Lei 8.666, integralmente revogada pela nova Lei de Licitações e Contratos, mas sim harmonizá-los com o conjunto de regras e princípios da própria nova lei, além das demais normas vigentes aplicáveis. Segundo o ministro Augusto Nardes, a ausência de previsão legal expressa sobre a possibilidade de extrapolar os limites de alteração contratual não implica autorização tácita para que as partes procedam por acordo mútuo. A norma, nesse sentido, deve ser interpretada de forma restritiva e excepcional. Diante disso, o relator concluiu que tanto as alterações quantitativas quanto as qualitativas, sejam unilaterais ou consensuais, permanecem sujeitas aos limites do artigo 125 da Lei 14.133. Assim, o limite de 25% para acréscimos e supressões contratuais continua sendo a regra geral, aplicável inclusive aos contratos de supervisão e gerenciamento de obras. Não obstante, o ministro admitiu a possibilidade de flexibilização excepcional dessa regra nas hipóteses de alterações contratuais consensuais. Para aprofundamento sobre o tema, recomenda-se a leitura do voto condutor do Acórdão 1753 de 2026, disponível em portalconvênios.com. CALC voltará a exigir regularidade do CIOPS em agosto. A partir de 1º de agosto de 2026, estados, municípios e o Distrito Federal voltarão a ser fiscalizados pelo item 3.2.4 do Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias, o CALC.
A reativação da exigência, comunicada pelo Fundo Nacional de Saúde, o FNS, reforça a necessidade de que os gestores mantenham em dia a transmissão e a homologação das informações do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, o SIOPS, para evitar restrições no recebimento de recursos federais. A medida tem impacto direto sobre os entes que dependem de transferências voluntárias da União para financiar investimentos em saúde, infraestrutura, educação e outras políticas públicas. Caso sejam identificadas pendências, o ente poderá ficar impedido de celebrar novos convênios, contratos de repasse e outros instrumentos de transferência de recursos federais. O CALC, administrado pela Secretaria do Tesouro Nacional, funciona como um sistema de verificação do cumprimento das obrigações fiscais, contábeis e legais dos estados, municípios e do Distrito Federal. Entre essas exigências está o item 3.2.4, responsável por verificar se o ente federativo enviou e homologou corretamente os dados do anexo 12, Saúde, do relatório resumido da execução orçamentária por meio do SIOPS. Com a reativação da regra, o sistema voltará a conferir automaticamente a homologação dos dados bimestrais do SIOPS referente ao exercício corrente, a homologação das informações do exercício anterior e a regularidade do envio do anexo 12. Caso essas informações não estejam devidamente transmitidas e homologadas, a pendência será registrada no CALC. O anexo 12 do relatório resumido de execução orçamentária reúne informações sobre as receitas e despesas públicas em ações e serviços de saúde, permitindo o acompanhamento da aplicação dos recursos pelos órgãos de controle e pela sociedade. Os dados são enviados ao SIOPS, o sistema oficial utilizado pelo Ministério da Saúde, para monitorar os gastos públicos em saúde e verificar o cumprimento dos percentuais mínimos constitucionais de aplicação de recursos no setor. A homologação dessas informações é uma etapa obrigatória para que o envio seja considerado válido perante os órgãos federais. O Fundo Nacional de Saúde recomenda que os gestores realizem uma verificação preventiva da situação do ente federativo antes da entrada em vigor da nova exigência. A orientação é conferir a transmissão de todos os dados bimestrais do SIOPS, a homologação das informações referentes ao exercício de 2026, a homologação dos dados do exercício de 2025 e o relatório de entrega disponível no sistema do SIOPS para identificar eventuais inconsistências ou pendências. Essa conferência antecipada reduz o risco de bloqueios no CALC e evita impactos sobre o cronograma de celebração de convênios e de captação de recursos federais. Para os municípios que mantêm projetos financiados pela União ou pretendem apresentar novas propostas em sistemas federais, a regularidade no CALC continua sendo um dos principais requisitos para receber os recursos. Com a reativação do item 3.2.4 em 1º de agosto de 2026, a regularidade dos dados da saúde deve ser mantida através da integração entre as equipes de saúde, contabilidade, finanças e controle interno, garantindo que as informações fiscais sejam transmitidas e homologadas dentro dos prazos legais. Proposta enquadra o uso de emendas para shows como improbidade administrativa. Tramita no Senado um projeto de lei, o PL 3.533 de 2026, que pode mudar a fiscalização sobre a destinação de emendas parlamentares para shows em municípios brasileiros. A proposta de autoria do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, tipifica como ato de improbidade administrativa o uso desses recursos para custear shows e apresentações artísticas, sujeitando gestores públicos a sanções mais severas, incluindo a perda da função pública. O texto altera a Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429 de 1992, para enquadrar o desvio de emendas destinadas a eventos artísticos como ato que causa prejuízo ao erário. Na prática, isso eleva o patamar de gravidade jurídica dessas condutas, hoje tratadas com menor rigor em muitos casos. As penalidades previstas incluem perda dos direitos políticos por até 8 anos, multa de até 2 vezes o valor do dano causado aos cofres públicos, ressarcimento integral do valor desviado e possibilidade de perda da função pública para o gestor responsável. Para o senador Eduardo Girão, a lógica do projeto está na comparação entre o caráter permanente de investimentos em infraestrutura básica e o caráter efêmero de recursos aplicados em entretenimento, especialmente quando municípios ainda carecem de serviços essenciais. O parlamentar foi direto ao criticar essa prática. É um dinheiro que se evapora e que, se for em equipamentos para o hospital, fica lá por anos, por décadas, né? E esse projeto nosso visa normatizar isso e considerar como improbidade administrativa, com punição, porque esse tipo de musicais e projetos artísticos com shows, com a prefeitura que não tem condição, o governo que não está dando o básico, isso é inadmissível.
Além do argumento sobre prioridade orçamentária, o autor do projeto aponta um problema recorrente na contratação de artistas por pequenas prefeituras, preços muito acima dos praticados no mercado, o chamado superfaturamento. Girão também chama atenção para uma prática que configuraria conflito de interesse direto, gestores públicos utilizando recursos de emendas para contratar bandas ou grupos artísticos dos quais eles próprios são empresários. Nesse cenário, o mesmo agente público que autoriza o repasse do dinheiro público se beneficiaria financeiramente da transação, uma situação que o projeto busca coibir ao aumentar o risco jurídico dessas contratações. Se aprovado, o projeto tende a impor maior rigor na análise da destinação de emendas parlamentares para as prefeituras, especialmente as de pequeno porte, que costumam ser as mais dependentes desses recursos e, segundo o autor, mais suscetíveis a esse tipo de desvio. Isso pode significar necessidade de justificativa técnica mais robusta para a aplicação de emendas em eventos culturais e artísticos, maior atenção de órgãos de controle, como tribunais de contas e Ministério Público, a esse tipo de despesa e possível efeito inibidor sobre contratações superfaturadas ou com conflito de interesses. O projeto ainda aguarda destinação para discussão nas comissões do Senado, etapa em que passará por análise de mérito e constitucionalidade antes de eventual votação em plenário. STF manda suspender execução e despesas de emendas parlamentares. Entenda. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o MGI, determinou na quarta-feira, 22 de julho, a suspensão imediata da execução de despesas públicas vinculadas a um conjunto de emendas parlamentares investigadas pelo Supremo Tribunal Federal. A orientação consta do comunicado número 25 de 2026 do Transferigov e é dirigida aos órgãos concedentes, à mandatária da União e aos convenentes, grupo que inclui prefeituras, governos estaduais, consórcios públicos e entidades que tenham celebrado instrumentos financiados pelos recursos atingidos. A medida atende a uma decisão proferida pelo ministro Flávio Dino em 6 de julho de 2026, no âmbito das petições 16.289 e 16.290. O cumprimento também está fundamentado no parecer de força executória número 00272 de 2026 da Advocacia Geral da União, emitida em 13 de julho. A ordem judicial não se limita à liberação de novos repasses. Conforme a decisão, devem ser interrompidas todas as despesas públicas relacionadas às emendas apontadas pela investigação, independentemente de estarem na fase de empenho, liquidação ou pagamento. Na prática, a determinação pode atingir tanto recursos que ainda permanecem sob controle da União, quanto valores já transferidos para contas específicas de municípios ou entidades beneficiárias. Isso significa que a existência de saldo disponível na conta do instrumento não autoriza a continuidade da execução. Novas contratações, pagamentos a fornecedores, medições de obras, aquisições e demais movimentações associadas aos recursos devem ser interrompidas até que haja nova orientação oficial ou decisão judicial. Também é importante preservar integralmente os recursos existentes na conta específica e não devolvê-los ou transferi-los sem orientação formal do órgão concedente. E quais emendas foram atingidas? A relação oficial é extensa e contém dezenas de planos de ação vinculados às emendas número 2025-5041-0001 e 2025-5041-0002. Por essa razão, a conferência deve ser feita pelo número do plano de ação ou do instrumento e não apenas pelo nome do município, da entidade beneficiária ou pelo objeto da parceria. Os gestores devem comparar os códigos publicados no comunicado número 25 com os registros internos e com as informações disponíveis no Transferigov. Caso exista correspondência, é recomendável registrar formalmente a suspensão e comunicar às áreas responsáveis pela execução, incluindo os setores de convênios, contabilidade, finanças, licitações, contratos, fiscalização e controle interno. A decisão decorre de uma investigação sobre a distribuição e o encaminhamento de emendas parlamentares. Segundo os elementos apresentados pela Polícia Federal e reproduzidos na decisão, há suspeitas de que indicações atribuídas formalmente a parlamentares teriam sido organizadas ou influenciadas por terceiros sem mandato. Entre os suspeitos está o ex-deputado Eduardo Cunha. O processo menciona documentos e planilhas apreendidos durante a chamada Operação Transparência, deflagrada em dezembro de 2025. A investigação analisa procedimentos relacionados à distribuição de emendas de comissão e possíveis falhas de rastreabilidade na identificação de seus verdadeiros solicitantes. As informações fazem parte de uma investigação em andamento e não representam condenação definitiva dos citados.
A responsabilidade individual ainda dependerá da continuidade das apurações, do contraditório e das decisões posteriores do STF. A AGU deverá comunicar oficialmente todos os municípios beneficiários sobre a suspensão. A decisão fixou prazo de 10 dias corridos para que sejam apresentados ao STF os comprovantes de ciência e eventuais respostas enviadas pelos entes públicos. Embora a comunicação individual seja obrigatória, a publicação do comunicado no Transferigov já exige atenção imediata dos gestores. Municípios que identificarem instrumentos vinculados às emendas relacionadas não devem aguardar o recebimento de novo ofício para interromper os atos de execução financeira. Vale destacar que a suspensão não elimina as obrigações de transparência, registro e prestação de contas. Despesas realizadas antes da ordem deverão permanecer documentadas e ser inseridas nos sistemas aplicáveis, acompanhadas de notas fiscais, comprovantes bancários, contratos, relatórios de execução e demais documentos exigidos. Caso existam valores pagos após a data da decisão ou depois da ciência formal da suspensão, o município poderá ser chamado a prestar esclarecimentos e, dependendo da situação, enfrentar questionamentos sobre a regularidade da despesa. Por isso, é recomendável que cada ente produza um relatório interno contendo o saldo bancário, os pagamentos já efetuados, as contratações vigentes, os compromissos assumidos e a fase física do objeto financiado. Por fim, a decisão comunicada em 22 de julho não representa uma paralisação geral das emendas parlamentares no país. A suspensão está limitada às emendas, planos de ação e instrumentos expressamente identificados no comunicado número 25 de 2026. Outras programações continuam submetidas aos respectivos cronogramas, requisitos legais e procedimentos de execução, salvo se forem atingidas por outra decisão judicial ou orientação administrativa. O cuidado é importante para evitar que órgãos públicos suspendam indevidamente projetos financiados por emendas que não aparecem na relação. A ANM conclui repasse de R$ 88 milhões aos municípios impactados pela mineração. A Agência Nacional de Mineração, a ANM, concluiu entre os dias 17 e 20 de julho o repasse de mais de R$ 88 milhões da compensação financeira pela exploração mineral, a CEFEM, a municípios impactados pela atividade minerária em todo o Brasil. Os recursos foram direcionados a localidades afetadas pela infraestrutura utilizada no setor, incluindo ferrovias, portos, dutovias, barragens de rejeitos e demais estruturas vinculadas à cadeia mineral. Os pagamentos encerram o ciclo de distribuição da CEFEM referente ao período de arrecadação compreendido entre maio de 2025 e abril de 2026. Apesar dos valores relativos à arrecadação de abril de 2026 terem sido liberados apenas em julho, em razão da necessidade de adequação dos cálculos a uma decisão judicial, a ANM finalizou o processo com a regularização dos repasses e a transferência integral dos recursos aos entes contemplados. Do montante total, mais de R$ 71 milhões foram destinados a 1.747 municípios diretamente afetados pela infraestrutura de mineração. Os cerca de R$ 17 milhões restantes foram distribuídos entre 4.459 municípios limítrofes às áreas de produção mineral, além do Distrito Federal e dos 12 estados produtores, nos casos em que houve saldo não destinado aos municípios diretamente afetados. Segundo a ANM, aproximadamente 99% desse valor foi direcionado aos municípios. A destinação de parte da CEFEM a municípios onde não há extração mineral, mas que sofrem impactos da atividade, foi instituída pela Lei nº 13.540 de 2017. Pela legislação vigente, 15% da arrecadação da CEFEM deve ser destinada ao Distrito Federal e aos municípios impactados por estruturas relacionadas à atividade minerária. A legislação determina que os valores da CEFEM não podem ser usados para o pagamento de dívidas, exceto aquelas contraídas com a União ou com entidades federais. Também é proibido utilizar os recursos para custear despesas permanentes com pessoal. A principal exceção é a área da educação. Nesse caso, os recursos podem financiar despesas educacionais, incluindo o pagamento de professores da rede pública, especialmente os que atuam na educação básica em tempo integral. A ANM ressalta que estados, Distrito Federal e municípios beneficiados devem divulgar anualmente a destinação dos valores recebidos. Além disso, pelo menos 20% da receita da CEFEM deve ser aplicada em ações voltadas para a diversificação da economia, exploração mineral sustentável e pesquisa científica e tecnológica. A divulgação dessas informações deve seguir as regras da Lei de Acesso à Informação. Os dados detalhados sobre a arrecadação e a distribuição da CEFEM podem ser consultados no portal da ANM, enquanto o Banco do Brasil disponibiliza a consulta dos repasses efetuados às contas dos entes federativos.
Confira em portalconvênios.com as listas dos municípios e estados que receberam o último repasse e os respectivos valores recebidos. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!